Olá, eu sou a Beatriz e essa é mais uma aula sobre teoria da relatividade especial. Na aula passada, a gente estudou energia relativística e a gente viu como esses dois conceitos, energia e massa, podem, na verdade, ser tratados como manifestações de uma mesma grandeza física e podem, portanto, se converter. A energia pode se converter em massa e a massa pode se converter em energia. Nessa aula, a gente vai ver alguns exemplos dessas conversões e a gente vai ver que, na verdade, esses processos, essas conversões de energia, elas são perceptíveis quando a gente está tratando de processos que envolvem grandes quantidades de energia. Então, vai ser útil aqui nessa aula a gente definir uma nova unidade de energia que é o elétron-volt. Ela é definida como sendo a energia cinética, 1 elétron-volt seria a energia cinética que é adquirida por um elétron quando ele é acelerado por uma diferença de potencial de 1 volt. Então, a conversão entre 1 elétron-volt, entre o elétron-volt e o joule é dada por essa expressão, 1 elétron-volt é igual a 1,602 vezes 10 a menos 19 joules. Se a gente usar, então, a expressão, a relação que a gente viu na aula passada entre energia e massa de repouso, a gente vê que a massa correspondente a 1 elétron-volt é da ordem de 10 a menos 36 quilogramas. As energias envolvidas em reações químicas são dessa ordem de grandeza de 1 elétron-volt. Então, em reações químicas, ou seja, reações que envolvem átomos e moléculas, as energias e as massas correspondentes envolvidas são muito pequenas para ser detectadas. É por isso que na química a gente trata separadamente a conservação da energia e a conservação da massa, e vale a lei de Lavoisier. Já em reações nucleares, ou seja, reações que envolvem os núcleos atômicos, as energias envolvidas são da ordem de 1 MeV, ou seja, 1 megaeletronvolt, que é 1 vezes 10 a 6 eletronvolts. E são nessas reações aqui que essa conversão entre massa e energia e entre energia e massa se tornam perceptíveis. Vamos para o próximo quadro. Vamos ver então um exemplo dessa conversão entre energia e massa. O deutério é um átomo que é um isótopo do hidrogênio, ou seja, ele tem um próton no seu núcleo atômico. Além desse um próton, o deutério tem também um nêutron no seu núcleo. As massas aproximadas aqui do próton e do nêutron são de 1,007 unidades de massas atômicas e 1,009 unidades de massas atômicas. Se a gente somar essas duas massas, a gente vai ter nessas mesmas unidades uma massa total de 2,016. No entanto, a massa do núcleo do deutério é de aproximadamente 2,014 nessas unidades. Ou seja, a soma das duas componentes que formam esse núcleo é maior do que a massa do núcleo. Como que isso é possível, né? Então, o fato é que quando um próton e um nêutron se fundem para formar um núcleo do deutério, eles liberam energia. Então, parte dessa massa é convertida em energia. Quanta energia vai ser produzida nessa fusão? Então, a diferença entre as duas massas é de aproximadamente 0,002 unidades de massas atômicas, que corresponde a aproximadamente 3,3 vezes 10 a menos 30 quilogramas. A gente pode usar, então, a expressão que a gente aprendeu na aula passada, da relação entre a energia e a massa de repouso, e a gente vai obter que a energia correspondente é de aproximadamente 2 megaeletronvolts. Então, quando há a fusão entre um próton e um nêutron para formar um núcleo do deutério, são liberados 2 megaeletronvolts de energia. Vamos para o próximo quadro. Vamos ver então mais um exemplo dessa conversão entre a energia e a massa. No exemplo anterior, a gente viu que aquela massa do próton e do nêutron originais se transformava em energia após a fusão. Agora, a gente vai ver um exemplo em que energia se transforma em massa.
Então é um fato que um fóton energético ele pode decair em duas partículas que tenham um sinal oposto e é a mesma massa. E isso de fato ocorre quando raios gama, ou seja, fótons muito energéticos que estão lá na parte do espectro eletromagnético correspondente aos raios gama, que é a parte mais energética do espectro. Então, um raio gama, ele decai, ele se transforma num par elétron-pósitron. Então, o pósitron é uma partícula que tem a mesma massa do elétron, mas tem carga positiva, é a antipartícula do elétron. Esse processo aqui é conhecido como criação de pares. Então, a massa do elétron e do pósitron é, em quilogramas, 9,11 vezes 10 a menos 31 quilogramas. A gente pode, então, usar a expressão, a relação entre a energia de repouso e a massa de repouso, e a gente vai ver que essa massa corresponde a uma energia de aproximadamente meio MeV, 0,51 megaelectronvolts. Então, para que um raio gama produza duas partículas, né, com essa massa de repouso, a gente tem que ter que a energia mínima desse raio gama vai ter que ser o dobro desse meio MeV aproximadamente, que vai ser aproximadamente 1 MeV, 1,02 megaelectronvolts. Então, aqui nesse exemplo, a gente vê esse processo de criação de pares, que é um processo onde simplesmente luz, um fóton, se transforma em duas partículas, se transforma em matéria.